Joel capítulo 2, versículos 18 a 27. Há 2 domingos atrás nós falamos sobre convocados à santidade, esse era o tema. No domingo passado nós falamos sobre chamados ao arrependimento. E hoje o tema da mensagem é restaurados pelo Senhor. Restaurados pelo Senhor. Então o versículo de número 18 do capítulo 2 de Joel, quem já abriu em Joel, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, e compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, porque se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos com cânticos, com ofertas, com dízimos. Nós te adoramos quedados aos teus pés, em oração, invocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, Deus, nós estamos diante da sua palavra. Estamos diante desta palavra proferida pelo profeta Joel, inspirado pelo Senhor. E nós queremos ouvir tão somente a sua voz. Que este ambiente seja um ambiente onde a multiforme obra do teu Espírito vá em direção a cada um dos meus irmãos, minhas irmãs e suas necessidades. Ó Deus, abrasa minha boca, o meu coração, que sejam enternecidos nesse momento, e que só tua mensagem seja edificante na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Pedimos, ó Deus, a tua misericórdia, misericórdia para conosco, e nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Joel capítulo 1 e Joel capítulo 2, até o versículo 17, nós percebemos claramente Deus exortando o seu povo, Deus exortando Judá, Deus chamando a atenção de um povo que tinha se distanciado do Senhor, que tinha entrado num sentimento e num estado de sonolência, de letargia espiritual, a ponto de esquecer do Senhor, a ponto de enveredar por caminhos que o Senhor Deus certamente não
desejava e não queria que o seu povo caminhasse o caminho da idolatria. Eles levantaram postes ídolos nos outeiros, nos montes de Israel, especificamente no deserto e os montes de Judá, da Judéia. Eles colocaram ídolos e postes ídolos também dentro do templo do Senhor. E por causa disso o Senhor então disciplina o seu povo. Ele estabelece disciplina ao povo, permitindo que, no versículo 4 do capítulo 1, que gafanhotos, devoradores, migradores, cortadores e destruidores pudessem extirpar toda a plantação, toda a agricultura de Judá. Mas não só isso, no versículo 20 do capítulo 2, você vai perceber também que Deus permitiu que um grande exército, que se levantou naquela época, do Império Assírio, onde o rei Senaqueribe levou o seu grande exército em direção à região de Israel, partindo da região norte, passando pelas 10 tribos, e agora estava às portas de Judá, mais especificamente às portas de Jerusalém. E é nesse contexto de opressão, de disciplina, nesse contexto de envergonhar a própria Israel diante das nações, porque Israel estava longe do Senhor, então Deus estabelece esta disciplina efetivamente sobre o povo de Judá. Agora, nós estamos diante daquilo que nós chamamos, à luz da Bíblia, de um olhar após a invasão assíria, após toda a nuvem de gafanhotos que tinham sido desferidos contra Judá. Agora nós estamos diante de um povo que se quedou aos pés de Deus, clamou por misericórdia, rasgou não as vestes, mas os seus corações, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a necessidade de uma volta para Deus, de um retorno ao Senhor. E agora então este povo que recebeu a exortação de Deus, a partir dos sacerdotes, dos ministros, dos anciãos, das famílias, dos filhos, das filhas, dos jovens e das crianças. Agora esse povo em assembleia reconhece que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Deus então exerce misericórdia sobre esse povo, a ponto de dizer que se esse povo reclinasse diante de Deus e reconhecesse o seu pecado, Deus estaria exercendo também a sua misericórdia, a sua graça, e se arrependeria do mal sobre o povo. É isso que diz o texto sagrado. Então, o profeta agora traz uma visão além da invasão, além da ação do inferno, do inimigo contra Judá. E ele faz isso de uma maneira muito específica, que está no versículo 21 do capítulo 2 de Joel, que diz: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas na vida de vocês, Judá. A grande questão dessa restauração tem a ver com a palavra restituição. E a palavra restituição passa claramente nesse texto, para que a gente não perca de vista esta palavra. Versículo de número 25 diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Então o profeta está dizendo que vai acontecer um tempo de restituição, um tempo de restauração.
Depois da ação dos gafanhotos, depois dessa ação terrível do exército assírio, Deus iria restituir sobre Judá algo exponencial e extraordinário. E quais são as restituições que nós podemos perceber nesse texto? Primeiro, a restituição da provisão em Judá. A restituição da provisão em Judá. Observe o versículo 18 e 19. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho de óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Versículo 22, por favor, observe: não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Versículo 23 diz: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará uma justa medida, a chuva fará descer como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Ele está falando de provisão, e aqui eu quero chamar sua atenção, antes da exposição, sobre a provisão de Deus sobre Judá. Eu quero falar de algo que talvez a gente tenha perdido como igreja, ou ficamos tímidos quando falamos sobre provisão, quando falamos sobre prosperidade, porque a gente hoje, quando a gente ouve essa palavra prosperidade no meio evangélico, no meio de muitas pessoas, está muito distorcida quanto ao conceito bíblico de prosperidade. E por isso muitas vezes nós não falamos a respeito disso na igreja. E sabe por quê? Por causa de uma teologia que começou na década de 70, influenciada pelos Estados Unidos, que também foi ali que nasceu exatamente essa teologia, conhecido como o Evangelho da Prosperidade, e chegou aqui na década de 70 e 80, e nesse período a teologia da prosperidade encharcou o nosso país, encharcou as igrejas num determinado tempo. E esta visão da teologia da prosperidade está muito ligado ao que nós chamamos de confissão positiva. É você exercer a sua positividade em tudo, não a partir de Deus, mas a partir de você mesmo. E a teologia da prosperidade tem como base o que nós chamamos de fé utilitarista. E o que significa fé utilitarista? É transformar Deus no objeto do nosso desejo. Tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós queremos possuir na perspectiva de bens materiais, então nós nos posicionamos. Tudo que nós queremos da nossa vida na área da saúde, então nós queremos também colocar isso para Deus, mas nós não colocamos para Deus segundo a sua vontade, segundo a sua boa e agradável e perfeita vontade. Mas nós fazemos isso como uma forma de determinação. Então nós falamos para Deus: Deus, eu determino que isso aconteça na minha vida. Deus, eu reivindico que o Senhor estabeleça isso na minha vida. E de tal maneira que a nossa fala de reivindicação, de determinação, está mais ligado como se nós estivéssemos colocando Deus na parede e Ele tem que responder os nossos caprichos. Essa teologia, ela está difundida em toda a igreja evangélica. E o problema dessa teologia é de que você só é uma pessoa santa e cheia de Deus se você for alguém próspero materialmente e tiver uma saúde robusta. Do contrário, você é uma pessoa extremamente vulnerável e nada mais, nada menos do que uma pecadora indigna de Deus. É isso que a teologia da prosperidade difunde. E nesses dias,
juntou a teologia da prosperidade com os pregadores coaches que nós vemos e temos visto nos meios e nos canais e principalmente nas redes sociais, onde palavra de efeito faz com que você se torne o centro, o alvo de determinar que as coisas aconteçam, e aquilo que era subjetivo se transforma em objetividade, porque eu estou realizando. Então há um poder em você, e esse poder emana de você mesmo, para que as coisas aconteçam. Então você é o centro de tudo, e Deus não está na centralidade da sua vida. Deus é apenas um coadjuvante da sua vida, naquilo que você tem recebido, aquilo que você tem obtido. Talvez essa mentalidade tem feito com que a igreja evangélica tenha perdido, a igreja que leva a sério Deus, que leva a sério a sua palavra, tenha perdido a capacidade de entender de que a palavra prosperidade, ela é bíblica para mim e para você. Então nós não falamos mais sobre isso. Eu creio que Joel aqui está nos chamando a atenção para isso. Porque Joel não está dizendo de que você tem que obter as coisas, bens materiais, ser uma pessoa próspera, simplesmente para o seu próprio interesse. O que Joel está dizendo é que aquelas pessoas que se rendem a Deus, que se arrependem, que fazem uma volta para Deus, que se quebrantam diante de Deus e que buscam a santidade de Deus, quando ele começa a experimentar a prosperidade, ele começa a experimentar para exercer a generosidade no reino de Deus. A nossa prosperidade que Deus tem nos dado tem que ter um propósito. E o propósito é a glória de Deus. Talvez seja isso que o Dr. John Stott faz uma crítica contundente a respeito de quem pensa nessa teologia como sendo o centro de nível de espiritualidade que as pessoas podem obter quando elas são afortunadas. O Dr. John Stott diz de que todo o evangelho, toda a pregação, toda a escritura, quando ela fala sobre prosperidade, o caminho sempre será para a generosidade. Um coração desprendido, um coração que está à luz do que diz a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 42, que fala sobre esse modelo de igreja, e diz que eles tinham tudo em comum, e dividiam as suas coisas, as suas propriedades, à medida que alguém tinha necessidade. Isto posto, agora vamos olhar para o que Joel está falando de prosperidade. Joel está dizendo que o povo de Judá tinha sido solapado por um ataque, uma nuvem, uma saraivada de gafanhotos que tinha destruído toda a plantação, a agricultura, e por causa disso o povo começou a passar fome. E não só isso, o gado também foi dizimado. Não havia nenhum gramado, não havia nada, não havia pasto, não havia absolutamente nada. Mas mais do que isso, ele fala também exatamente de um exército, que é o exército assírio. Isso está escrito em Isaías capítulo 37. Você precisa ler o capítulo 36 e 37 de Isaías para você entender claramente esta palavra profética. De que o exército assírio era tão terrível que quando ele se deparava com uma cidade, ou com um pasto, ou com uma agricultura, parecia-se que eles estavam diante do jardim do Éden. Mas quando eles passavam, ficava tão somente um deserto, aquele lugar. A Bíblia diz que esta ação, o Senhor Deus iria, a partir do momento que o povo reconhecesse a presença dEle, a glória dEle, Ele iria remover tudo isso, e num lugar em que Deus estava prometendo, Ele iria então prover todas as coisas.
Novamente teria ali a vide, novamente teria ali a figueira, novamente teria ali a oliveira que produziria o azeite, novamente teria ali o gado, porque o ambiente, o pasto seria totalmente revertido no sentido de produção, no sentido de florescer. Ele fala mais ainda: a chuva voltaria, a chuva temporã e a chuva serôdia, a chuva dos primeiros momentos da plantação e a chuva que viria, que é a serôdia, de uma grande e extraordinária colheita. Oh, meus irmãos e irmãs, eu não sei qual é a luta que você tem travado, eu não sei qual é o estado de escassez que você tem vivido. Talvez você esteja vivendo um tempo terrível nas suas finanças. Talvez você esteja vivendo um tempo de debilidade na sua saúde. Talvez você esteja vivendo um momento tão difícil que os seus negócios não andam. Você que é profissional liberal, você que é um autônomo, você que é um microempresário, você que é um médio empresário, você que é um grande empresário. Talvez nessa noite existam pessoas que estão aguardando de Deus uma chuva serôdia, uma chuva temporã. Talvez existam pessoas aqui aguardando algo especial de Deus, para que haja provisão daquele que é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Eu quero dizer para você que o caminho que esse texto nos ensina é quando nós quedamos os nossos joelhos, quando nós submetemos a Deus, reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos os nossos erros, reconhecemos as nossas atitudes que não são agradáveis a Deus, e falamos a Deus e compartilhamos a Deus as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos projetos, os nossos sonhos, e falamos a Deus. Você pode ter certeza que o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é compassivo de ir ao seu encontro com uma chuva abençoadora, uma chuva serôdia, uma chuva de prosperidade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, porque o nosso Deus é o Deus da provisão. Mas há outra forma que me chama a atenção a respeito da restituição. Joel fala da restituição da honra de Judá. Versículo de número 19, parte B, e versículo de número 26, final do texto, e o versículo de número 27, também o final do texto. Então vamos ler todo o texto para a gente entender. Versículo 19 diz: e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Joel está falando aqui de que ele não iria mais entregar Judá ao opróbrio, ou seja, à vergonha. Versículo de número 26: comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será o quê? Envergonhado. Versículo 27: sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E o meu povo jamais será envergonhado. E essas ações que aconteceram sobre Judá, de deixar Judá sem economia nenhuma, sendo um zero à esquerda na geopolítica da época, sabendo de que um exército furioso viria sobre Judá, causou um sentimento de constrangimento à nação. As outras nações começaram a zombar, começaram a fazer escárnio, começaram a escarnecer
de Judá. E as nações sabiam quem e o que representava Judá, porque em Jerusalém estava o templo do Senhor. Então não era somente uma derrota do povo de Deus, mas era como se o próprio Deus de Judá, de Israel, esteja sendo colocado em xeque. É nessa hora que Deus vem com uma provisão extraordinária sobre o povo, profeticamente falando. Mas mais do que isso, o Senhor deixa claro que Judá não passará pelo opróbrio, pela desonra, pela vergonha, pelo escárnio. O povo de Deus no final não será envergonhado. Deixa eu ilustrar isso melhor para você. O livro de Neemias é conhecido como o livro da reconstrução. O tema central de Neemias chama-se reconstrução, restauração do povo de Deus. No capítulo 1, Neemias chama o seu irmão Anani e pede a ele que vá a Jerusalém que já tinha sido sitiado, era tempo de cativeiro, mas havia um remanescente em Jerusalém. Então ele traz um relatório de como estava vivendo o povo de Deus em Jerusalém. E Anani fala para Neemias o seguinte: Neemias, o povo está em penúria, o povo está em miséria, os muros foram derribados e queimados, não só os muros, mas as casas e o templo do Senhor destruído. O texto diz que Neemias se prostra, chora diante de Deus, pede a Deus por Jerusalém. Então Deus fala com ele, e este homem então, cheio de ousadia, de autoridade, de coragem, se levanta, porque tinha um objetivo: ir em Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas ele era copeiro do rei Artaxerxes. E então o rei percebeu que ele estava ali fleumático, ele estava com um sentimento de angústia, de tristeza, e o rei percebe isso e pergunta o que está acontecendo, e ele relata ao rei dizendo exatamente de que era o povo dele em Jerusalém que estava padecendo, e ele gostaria de ir em Jerusalém e reconstruir os muros. E isso acontece. Deus, na sua soberania, permite mais uma vez, movendo o coração do rei Artaxerxes, e Neemias, juntamente com um grupo de trabalhadores, eles vão para Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, eles se deparam com um litígio, eles se deparam com uma batalha. A batalha por quê? Porque havia Samaria que estava dominando toda a região do ponto de vista geopolítico, e também porque havia uma disputa entre Samaria e Jerusalém quanto o lugar de se adorar. Isso a gente vê lá no Evangelho de João, capítulo 4. Mas o texto é mais ainda contundente, porque o rei de Samaria é Sambalate. E no capítulo 4 de Neemias, nós encontramos ali, quando Neemias começa a reconstruir os muros, e aí então o rei Sambalate se levanta com seu amigo Tobias, e vão para impedir que o muro seja reconstruído. E uma das coisas que Sambalate e Tobias fizeram, foi escarnecer de Neemias, foi de zombar de Neemias, foi exatamente de falar e de difamar Neemias, de desonrá-lo, de envergonhá-lo. E o texto é claro, porque o próprio Sambalate e Tobias, eles começam a dizer: o que estão fazendo esses fracos judeus que estão reconstruindo esses muros? Tobias diz: os muros que eles estão construindo, essas pedras, são calcários. Se subir uma raposa sobre os muros, ele vai cair. Sabe, meus irmãos, quando nós estamos numa batalha de reconstrução,
quando nós estamos querendo reconstruir a nossa casa, quando nós queremos reconstruir a nossa família, quando nós queremos reconstruir os projetos que Deus estabeleceu nos negócios que Deus nos deu, quando nós queremos reconstruir a nossa própria vida, a nossa própria identidade, e a gente começa a levantar os muros, sempre irão surgir os Sambalates da vida, sempre irão surgir os Tobias da vida, que vão dizer para você que você é uma pessoa fraca, que você é uma pessoa incapaz, que o que você está passando é fruto de pecado, de tal forma que você vai viver no ostracismo, numa inércia, e você nunca vai sobrepujar os problemas. Vai surgir muita gente falando isso para você. Vai começar, irá acontecer gente dizendo para você que você não tem capacidade nenhuma, querendo depreciar você, querendo colocar sua autoestima lá embaixo, fazendo com que você se sinta envergonhado. Talvez um amigo de escola, uma amiga de escola, talvez um amigo de trabalho, talvez dentro da sua casa mesmo, você é chamado de burro, de ignorante, de incapaz. Mas sabe o que me chama a atenção? É que a resposta de Neemias não foi ficar confabulando com Sambalate e nem com Tobias. Ele foi para a presença de Deus, ele se prostrou diante de Deus e clamou: Deus, essas palavras ditas e malditas não irão prosperar na minha vida, não irão prosperar sobre o povo de Deus, não irão prosperar na reconstrução desses muros, não irão prosperar com relação ao nosso propósito, o nosso objetivo. Porque Deus, Tu estás conosco, Tu és o nosso Deus, e nós vamos reconstruir esses muros, apesar do inimigo, apesar de Sambalate querer nos envergonhar, nós vamos levantar. E saiba de uma coisa, sabe quanto tempo eles levaram para reconstruir esses muros? Apesar de todo o escarnecimento, de todos os escárnios feitos contra eles, 52 dias. 52 dias. Esse texto está falando de honra. Se o inimigo tem levantado contra a sua vida, se as forças do mal têm se levantado contra você, se o exército terrível, assombroso do diabo tem de alguma maneira assombrado e oprimido a sua vida, eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, na autoridade do Senhor Jesus, o texto diz aqui que o Senhor vai remover o gafanhoto devorador, migrador, cortador. Ele vai remover esse exército. E sabe o que aconteceu com esse exército assírio? Esse exército assírio diante de Judá, 185 mil pessoas numa noite. Um exército foi totalmente destruído pelo anjo do Senhor. Então a sua batalha, a sua luta, o seu enfrentamento, você não está sozinho, você não será envergonhado, porque essa batalha já tem um Senhor, um general, e o nome dele é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está com você, ele está com sua família, você não será envergonhado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu disse hoje pela manhã que eu sei que os irmãos aplaudem porque sentem a presença de Deus. Mas, irmãos, quando nós aplaudirmos mesmo, nós temos que aplaudir glorificando a Deus. Então nós vamos aplaudir glorificando a Deus. Se Deus que não nos deixa sermos desonrados. E o terceiro lugar, além da restituição da provisão, ajudar, além da restituição da honra, nós temos a restituição de uma vitória extraordinária, a vitória do povo de Deus. Versículo 19 e 20 diz assim: e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio, entregarei mais ao opróbrio entre as nações.
Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu o Senhor poderosamente. Presta atenção nisso. O que o profeta está falando aqui? Está falando que aquela nuvem de gafanhotos, o Senhor iria remover. E para onde que o Senhor iria remover? Para o mar oriental e para o mar ocidental. O que significa isso? Que toda aquela saraivada de gafanhotos iriam todos para o mar Mediterrâneo e o mar Morto. Seriam todos consumidos. Mas ele diz mais ainda: esse exército que vem do norte, eu vou prevalecer contra eles. Meus irmãos, quando o anjo do Senhor passou a noite antes do exército entrar em Judá, 185.000, o texto diz que uma podridão no outro dia, de mau cheiro, infestou a região. Senaqueribe voltou para Nínive, voltou com o exército, não conseguiram entrar em Jerusalém. Os filhos dele o assassinaram. Sabe, nós temos um grande desafio e um grande ponto a pensarmos aqui hoje. E eu quero que você reflita comigo. O grande ponto hoje aqui é como que nós temos visto o mundo espiritual. Nós podemos ver o mundo espiritual e as forças do mal em duas perspectivas. Uma perspectiva de nós superestimarmos o inimigo das nossas almas, de acharmos que ele é o protagonista de tudo que acontece com a gente. Se o meu casamento vai mal, é o capeta. Se eu bati o pé num poste, dou uma bicuda nele e diz: sai capeta, porque o demônio colocou o poste na minha frente. Se eu entro em veredo pelo adultério, pela prostituição, a primeira coisa que a gente diz é o inimigo. A gente esquece da carne, a gente esquece do mundo. Então tem muita gente que atribui a tudo que acontece é o inimigo. É óbvio, irmãos, que nós abrimos brecha, e aí ele atua, não em nos possuir, não em nos apropriar, porque o inimigo não tem poder sobre nossas vidas. Para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e nascidos de Deus, o diabo não toca, ele não tem poder de destruir a sua casa, mas ele pode atormentar e oprimir muito você e a sua casa. Mas há uma outra perspectiva, a perspectiva de nós superestimarmos o inimigo. Uma vez é nós superestimarmos, outra é nós subestimarmos. No sentido de quê? De acharmos que o inimigo é simplesmente um mito criado pela igreja cristã. É um mito criado na mente das pessoas, e que isto simplesmente faz parte de uma visão mítica, e que a igreja evangélica, que a igreja cristã simplesmente criou. Eu não sei se você sabe, mas há muitas mensagens proferidas por Jesus, onde ele declara claramente a força, o poder destrutivo de Satanás. O que eu quero dizer é que talvez você esteja numa batalha espiritual,
esteja numa luta espiritual e você não está usando as armas certas. Quando Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 10, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. E aí ele usa a palavra cilada, e esse termo cilada no grego significa metodeia, que vem da palavra método. Então ele tem um método de roubar, de matar e de destruir. Ele tem uma estratégia de fazer com que você seja surpreendido por ele. Ele tem uma tática. E talvez a gente não esteja observando isso, porque a gente acha de que a gente, e com a gente, ninguém pode. Eu costumo dizer que tem evangélico que acha que tem que colocar uma ruda na orelha e diz: comigo ninguém pode. Meu irmão, essa luta que você está travando, essa batalha que você está travando, talvez não seja uma batalha ordinária, talvez não seja uma batalha do dia a dia, porque você já fez todo o esforço, meu irmão. Você já lutou de todo jeito, você já batalhou de todas as maneiras, você já tentou usar toda a sua capacidade intelectual para resolver e sair de um problema terrível que o gafanhoto consumidor tem consumido a sua vida. Se você fez tudo e nada está acontecendo, olha aqui para mim, é porque você está travando uma luta espiritual e você não está se posicionando diante dessa batalha. Esse texto que nós lemos aqui fala disso. Vou ilustrar melhor isso para você. 2 Reis conta uma história muito interessante de um rei sírio. Não é assírio, um rei sírio. O rei sírio queria de todas as maneiras espreitar, criar um ambiente de destruir o exército de Israel. Então eles se acampavam e ficavam ali à espreita, pronto para destruir o exército de Israel. Mas toda vez que o rei da Síria, juntamente com seu exército, ia para o ataque, o exército de Israel saía pela tangente, saía por outro lado. O rei da Síria ficou tão indignado que chamou os seus capitães e disse: o que é que está acontecendo? Tem algum traíra aqui no meio? Existe alguém que está traindo aqui? E um dos capitães disse: não, Senhor, é que existe um profeta na cidade de Dotã, de que ele, quando tu estás na tua recâmara, ou seja, no teu quarto, ele desvenda todos os teus intentos e comunica ao rei de Israel, e por isso você não consegue pegá-lo. Ele fica indignado com esse profeta chamado Eliseu e manda um exército ir à cidade de Dotã para destruir e para pegar e para levar Eliseu para o rei. E isso acontece. O exército fica em volta da cidade de Dotã. E aí, um dia, uma manhã qualquer, o discípulo de Eliseu se levanta, faz aquele jeito, e ele então abre os olhos. Quando ele abre os olhos, ele vê um exército de cavalos e cavalarianos, liteiras prontas para atacar a cidade. E quando ele vê aquilo, ele diz: ai meu Senhor, estamos perdidos. E aí, o que está acontecendo? Tem um exército pronto para entrar e invadir a cidade. Então o profeta Eliseu diz: Senhor, desvenda
os olhos deste jovem, do meu discípulo. Tira as películas dos olhos do meu discípulo. Tira essas escamas. E quando ele tira, os olhos ordinários começam a experimentar um olhar extraordinário. E começa então a retina daquele homem contemplar o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus é que aquele exército estava em volta, mas o que estava interpondo aquele exército de não entrar na cidade é porque havia carruagem de fogo em volta de Dotã. Abra os seus olhos espirituais. Se tem um exército, se tem uma luta, se tem uma batalha que você está travando na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, nos seus negócios, talvez você esteja olhando com olhares meramente humanos. Clame a Deus: Senhor, tira essas vendas, tira, Senhor, essas escamas, para que eu veja. E você vai contemplar que o anjo do Senhor acampa ao seu redor, está com você nessa batalha, e ele vai prevalecer, e você vai poder declarar que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, abra os olhos, tenha discernimento e experimente isso. Eu quero concluir esta mensagem. Essa mensagem é conclusiva no versículo 27. O versículo 27, ele conclui esta mensagem. Diz assim: sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Na sua casa, na sua vida, na sua trajetória, no seu caminho, no seu caminhar, o Senhor está presente. Ele está no meio da sua casa, Ele está no meio da sua família, Ele está no meio dos seus negócios, Ele está no meio da sua enfermidade. Ele está presente, porque Ele é o Senhor. E o meu povo, diz Ele, não será envergonhado. E para concluir esta mensagem sobre essa presença do Senhor na vida do seu povo, me veio ao coração o Salmo de número 121. E com isso eu termino essa pregação. Diz assim o Salmo de número 121: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor te guardará e guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Que este salmo seja uma realidade espiritual na sua vida e na minha vida, nesta noite, e sobre a sua vida, meu irmão que está participando conosco no culto online, em nome de Jesus. Amém.